Se por um lado viemos e seguimos lutando pelo reconhecimento de nossas diferenças, de cor, de etnia, de gênero, de posição política, por outro lado cresce a intolerância, o ódio, a impossibilidade de diálogo. Impera o nós contra eles. Como chegamos a esta situação? Como virar a página belicosa das relações culturais e sociais de nossa época e renovar nossa aposta no convívio e no pluralismo? O eu e o outro. A difícil arte da convivência nas diferenças. Tema desta série do Café Filosófico. Liberdade, tolerância, pluralismo de valores, respeito à individualidade, igualdade de direitos não são palavras ou conceitos em vão, são conquistas, resultado de muito tempo de árduas lutas. São conquistas que não devemos abrir mão e que precisamos sempre ter como norte a nos guiar. Talvez não haja nenhuma época na história moderna em que um número tão grande de pessoas, tanto no Oriente como no Ocidente, tenha tido suas noções e, de fato, suas vidas tão profundamente alteradas. E, em alguns casos, violentamente convulsionadas por doutrinas sociais e políticas defendidas com tanto fanatismo. Perigoso porque quando as ideias são negligenciadas por aqueles que deviam examiná-las, isto é, que foram treinados para pensar criticamente sobre as ideias, elas às vezes adquirem um momentum desenfreado e um poder irresistível sobre multidões de homens que podem se tornar demasiado violentos para serem influenciados pela crítica racional. Na minha avaliação, a minha tese é de que a nossa sensação de que hoje, em especial em função das guerras culturais, das mídias digitais, dos conflitos ideológicos atuais entre as novas concepções de partidos à esquerda e à direita, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde quer que seja, que a nossa sensação hoje, de que nós vivemos um dos piores momentos da democracia, um dos piores momentos da tolerância, em parte ela é bem fundada, porque nós vivemos uma crise. Mas em parte ela é reflexo também do fato de que nós assimilamos um valor. Nós assimilamos, os que achamos que vivemos hoje um período de conflito, de tensão, assimilamos a ideia de que nosso ideal regulador é o da tolerância, é o do respeito, é o da liberdade e das liberdades plurais a serem exercidas. E é, obviamente, no terreno do pluralismo dos valores que apenas sociedades democráticas livres conseguiram garantir, é nesse terreno que isso se realiza. Portanto, de alguma maneira, nós só temos esse mal-estar agudo hoje, porque ao longo dos últimos 4 séculos essa promessa foi sendo ofertada para nós. E ela foi sendo cumprida sempre parcialmente. Quando nós vimos ao longo do tempo a ampliação da democracia, quando nós vimos ao longo do tempo a ampliação dos direitos humanos, quando nós vimos ao longo dos últimos séculos a ampliação dos direitos de minorias, as conquistas no combate ao racismo, que saiu lá do ponto inicial da história da modernidade, com suas doutrinas e justificações cientificistas, né? Pseudocientíficas, por isso eu digo cientificistas, né? Para defender até o racismo como forma de justificar colonialismo e escravidão, nós evoluímos para uma consciência que é fundamentalmente a de um antirracismo. Tá? Nós evoluímos com os direitos e conquistas civis já assimilados nas estruturas legais dos países nos quais nós vivemos, da ilegalidade para além da imoralidade, da inaceitabilidade do racismo. E o mesmo vale para o gradativo esforço de inclusão e de ampliação dos direitos e de conquistas de liberdades para as mulheres historicamente excluídas e exploradas e minimizadas na sua força cultural, intelectual, de trabalho e social. Política. E o mesmo para outras minorias historicamente oprimidas, historicamente negligenciadas nos seus direitos, quando não fundamentalmente perseguidas, sejam elas minorias étnicas ou, para dar outro exemplo muito importante, aquelas que dizem respeito às nossas formas de comportamento. Nós tivemos esta promessa gradativamente ofertada e
gradativamente ela foi sendo cumprida em partes, nunca integralmente. Porque ela sempre precisa ser, é da natureza desse tipo de vida política, ela sempre será um ideal que nós devemos perseguir, buscar realizar e garantir a sua implementação. Mas o mal-estar vem justamente do fato de que, como muito bem observa Isaiah Berlin, essa doença incurável de achar que existe sim um fim único, de que existe sim um bem supremo e de que existe sim uma forma de valores ou um conjunto de valores ou um valor que deve se impor aos demais, essa doença metafísica, essa doença filosófica nos acomete. Nós sofremos dela. E não são só os intelectuais, os filósofos e aqueles que se dedicam a ler essas coisas um pouco mais esquisitas, não. Todos nós padecemos disso. E uma das razões pelas quais todos nós padecemos disso, me parece ser aquela mais complexa e mais difícil. Qual é a mais complexa e mais difícil dessas dificuldades? É justamente o fato de que, para que essa promessa que eu acabei de descrever para vocês se realize, ainda que parcialmente, mesmo que parcialmente, para que essa promessa da tolerância e do pluralismo de valores se realize, é necessário haver a retirada das convicções do bem de maneira robusta, da verdade revelada pela religião ou pelo partido político ou pelas minhas crenças morais, não importa. Este pressuposto, o de que existe um e um único bem que é máximo, que é maior do que todos os outros, que ordena os demais, que se estabelece hierarquicamente sobre os demais, seja ele de natureza político-moral, seja ele de natureza religiosa, espiritual, invariavelmente nos leva e tem nos levado pela experiência histórica aos conflitos mais violentos, mais truculentos e mais pesados que a gente possa imaginar. Não adianta a gente pedir para uma pessoa cujas convicções religiosas são verdadeiras e genuínas, não adianta a gente pedir para ela se despir das suas crenças. As suas crenças precisam ser incorporadas e respeitadas. Assim como não adianta para uma pessoa religiosa chegar para uma pessoa laica e de convicções pluralistas e dizer: mas você precisa aceitar a verdade revelada pela minha religião, pelo meu Deus, e as práticas e os comportamentos que esta verdade traz. Isto jamais vai acontecer. O que nós podemos buscar e devemos buscar fazer é viver juntos, apesar dessas dificuldades, num espaço maximamente regrado, com as regras dessa civilidade. Mas o conflito não desaparecerá, precisamente porque estes elementos do nosso pertencimento de grupo, do nosso pertencimento comunitário, sejam os nossos laços não escolhidos, sejam os laços que nós escolhemos para pertencer a um grupo ou outro, a nossa comunidade na nossa cidade, pequena ou grande, não importa, o nosso grupo de pertencimento de natureza religiosa, o nosso grupo de pertencimento de natureza intelectual, partidário, todos eles pesam nas nossas concepções de vida e eles geram esses conflitos. O que aconteceu com as mídias sociais, com as chamadas guerras culturais, com a chamada polarização, é que novos meios digitais, tecnológicos, massificados e frequentemente indutores da radicalidade por meio da mentira e da intriga ideológica, permitiram que esses conflitos que sempre existiram e que sempre foram difíceis de resolver, explodissem de maneira exponencial, porque nós passamos o dia focado em o que o outro está dizendo, e o que o outro fez, e o que o outro curtiu, ou o que o outro reagiu, não. Mas eles não são uma novidade. A novidade é o modo como nós nos relacionamos com isso. Nós encontramos ao longo do período do pós-guerra, a despeito dos conflitos tremendos da Guerra Fria, uma intensa expansão gradativa da democracia e do horizonte de valor dos direitos humanos, que estão indissociavelmente ligados à noção de tolerância e com as noções de liberdades individuais e garantias dessas liberdades. Eu acho que a gente realmente tem uma espécie de joia rara, que é a tradição da tolerância, do pluralismo e das liberdades, que deve ser preservada a qualquer custo, em detrimento de quaisquer outras coisas que se apresentem para nós como valores. Por quê? Por que esta não é uma afirmação, por exemplo, paradoxal? Porque apenas este tipo de valor da tolerância, o do pluralismo, do reconhecimento do pluralismo dos valores e o da garantia das liberdades plurais a todos, apenas este
é um conjunto suficientemente neutro quanto a outras formas de concepções ideológicas, religiosas, morais e políticas, para que nós possamos viver em civilidade, com civilidade, como disse o Berlin aqui. Pedir mais do que isso talvez seja uma necessidade metafísica profunda e incurável. Mas permitir que ela determine a nossa prática é um sintoma de uma imaturidade política e moral profunda e mais perigosa. Quanto às questões essenciais, nós não podemos arredar pé. Nós não podemos achar que é uma mera questão de ser conciliador e ser plural, tolerar aqueles que se recusam a respeitar normas fundamentais, por exemplo, das regras sanitárias durante uma pandemia, incluindo a recusa à vacinação, como se isso fosse uma manifestação de sua dignidade e de seu direito livre. Não é. Nós não devemos deixar de manter a nossa firmeza e convicção e nós não devemos nos deixar intimidar como se nós fôssemos os intolerantes, quando aqueles que acham que é trivial e normal atacar e destruir as instituições da democracia que permitem a nossa vida plural, que permitem a existência do pluralismo e da tolerância, nós não devemos nos intimidar diante disso e devemos afirmar com convicção, sem ceder nas questões fundamentais, nós devemos afirmar com convicção o nosso compromisso com a democracia e com esses arranjos democráticos. Aqueles que acham que nós devemos tolerar como mais uma mera opinião, aqueles que defendem a insurreição e a sublevação contra uma democracia e contra uma eleição, como aconteceu com as hostes trumpistas nos Estados Unidos, são aqueles que ultrapassaram os limites da civilidade, são aqueles que ultrapassaram os limites do diálogo, são aqueles que abraçaram, por cinismo ou por sordidez convicta, a barbárie como forma. E este é o passo que nós não podemos dar para trás, para garantir a nossa tolerância, a nossa pluralidade de valores, a nossa liberdade, a nossa democracia e a nossa própria vida. No próximo bloco... É muito difícil construir qualquer forma de estabilidade em uma transição, quando você está passando de um modelo para outro e quando você não sabe exatamente qual é o próximo modelo. No final, os homens escolhem entre valores supremos. E assim o fazem porque sua vida e seu pensamento são determinados por categorias e conceitos morais fundamentais que são, pelo menos ao longo de grandes extensões de tempo e espaço, uma parte de seu ser, pensamento e senso de identidade. Uma parte do que os torna humanos. Essa parte do que nos torna humanos, como diz Isaiah Berlin, nossas convicções, crenças e valores, se por um lado nos ligam a outros, são motivos também de tensões e conflitos. Como as revoluções, crises e rupturas pelas quais o mundo passou e segue passando servem de alerta e aprendizado sobre as possibilidades de um convívio social e democrático. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a derrota do nazismo com toda a sua barbárie e do fascismo com toda a sua intolerância pareceram abrir caminho para um processo de amadurecimento do ponto de vista dos valores democráticos, principalmente de uma cultura de tolerância. E, no entanto, embora isso tenha ocorrido há menos de 8 décadas atrás, você, na sua exposição, menciona que nos últimos 30 anos nós voltamos a ter um processo de radicalização e polarização, levando a uma certa implosão dessa cultura de tolerância em sociedades plurais. Eu lembraria que há 30 anos atrás nós tivemos uma fortíssima crise do petróleo que desorganizou o capitalismo organizado do pós-guerra e acabou gerando uma enorme crise econômica. Essa crise econômica acabou sendo capaz de abrir caminho para, foi a crise do petróleo, para 4 revoluções ou 5 revoluções. Uma revolução tecnológica, que resultou na aceleração do tempo, uma revolução econômica, que levou a uma crescente autonomia do capital face ao poder político, uma revolução sociológica, que foi a da tecnologia, que desestruturou o mundo do trabalho, a revolução política, que arrebentou com a soberania dos Estados-nação, e uma revolução cultural,
que, de certo modo, reconfigura os horizontes da vida. A minha indagação a você é no sentido de saber se é possível a gente pensar numa sociedade plural, com convívio, e em períodos de ruptura paradigmática. Em outras palavras, quer dizer, em períodos de ruptura paradigmática, quando você tem uma tecnologia que informatiza a produção e gera desemprego, em que medida isso não acaba inviabilizando o convívio, em que medida isso, o convívio democrático, em que medida isso não abre caminho para uma espécie de um retorno a um estado da natureza robesiana. Quer dizer, as pessoas têm de lutar pela sua permanência no mercado de trabalho, e isso gera uma série de atritos. E isso vai, de certo modo, criando um caldo de cultura que favorece a radicalização. Perfeita, questão extraordinária, fico muito honrado com a questão do professor José Eduardo Faria, aqui da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu vou começar a responder essa instigante provocação intelectual a partir da questão mais básica para mim, que é, pelo final, essa ideia de que sim, nós estamos diante desse cenário de transição, de uma fase de ruptura e de transição. Quer dizer, de alguma maneira, é claro que nós estamos vivendo uma época de transição que é muito mais complexa do que simplesmente imaginar que nós estamos na transição de um bloco partidário de governo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, enfim, ou a vida da União Europeia, para outro que ainda não se definiu. Não, é uma transição, como o professor Faria falou, muito mais complexa, que envolve uma transformação tecnológica muito profunda, uma transformação, portanto, dos padrões de produtividade, das cadeias econômicas e de produção e do mundo do trabalho, do ambiente, do meio do trabalho, uma transformação na comunicação e uma transformação no horizonte cultural, como ele diz, que é uma transformação muito radical. Então, neste cenário, neste ambiente, é claro que nós, penso eu, e talvez a pergunta do professor Faria já insinue que talvez ele partilhe desse pessimismo mitigado, né, ou de um otimismo prudente, que é racional, que seria um pessimismo racional, como ele diz, que é fundamentalmente dizer o seguinte: é muito difícil construir qualquer forma de estabilidade em uma transição, quando você está passando de um modelo para outro e quando você não sabe exatamente qual é o próximo modelo. Não é claro o que vai vingar em termos de estabilidade do mercado de trabalho. Não é claro o que vai vingar em termos de estabilidade de legislação nesse ambiente. No ambiente do trabalho, será que a gente tem como realmente acreditar que um universo que dissolve por completo os limites entre o que é o trabalho, o que é a vida em família, o que é a vida do lazer, em que simplesmente não existe mais essa situação de separação clara, e que isso não vai trazer nenhum tipo de instabilidade ou de conflito? É uma estrutura de trabalho que conseguiu ser de tal modo precarizada e conseguiu se imiscuir na nossa mentalidade de maneira tão brutal que não é incomum, não é infrequente nós encontrarmos pessoas que julgam que é um extraordinário avanço, uma extraordinária conquista, nós vemos pessoas levando as suas vidas submetidas a brutais condições de trabalho e de renda, mas julgando-se empreendedoras porque o que fazem agora está vinculado a um aplicativo ou outro. Há um contingente gigantesco de pessoas trabalhando em condições de brutal precariedade, não no Brasil, no Ocidente inteiro, e um clima de fantasia, sobretudo por um conjunto que eu acho que é socialmente perverso de posições políticas e de pessoas no universo da política, que acham que, assim, que esse universo que eliminou, que desestabilizou por completo qualquer separação do que é o mercado, o que é o trabalho, o que é o lazer, o que é a vida da família, o que é um horizonte, o que é uma carreira, o que é qualquer coisa. Então, é óbvio que isso vai gerar um conflito, é óbvio que isso vai gerar uma tensão social. Uma das evidências disso é o modo como isso gera desigualdade. Então, você olha, por exemplo, quem está na ponta de baixo dessas transformações tecnológicas, está ganhando cada vez menos. Quem está na ponta de baixo vive de um trabalho cada vez mais brutal, precarizado. E quem está na ponta de cima está indo para a Lua. Quem está na ponta de cima está indo para o espaço, construindo um foguete para ir para a Lua. Essa é a distinção fundamental. A distinção essencial é essa. E isto é uma forma apenas ilustrativa de nós reconhecermos que é o seguinte: as tensões em função da desigualdade, da brutal desigualdade que estão acontecendo, e que levam
porções de um eleitorado de um país leva parcelas expressivas dessas populações a votar em candidatos populistas, seja na extrema-direita, às vezes na extrema-esquerda, que oferecem soluções de uma espécie de tentativa de retorno a um passado em que o trabalho parecia ter uma organicidade e uma organização mais clara, e uma perspectiva de vida mais concreta para as pessoas, né? Esse é um exemplo, né? E esse exemplo da desigualdade como oriunda dessas transformações tecnológicas e resultando em tensões políticas que erodem a democracia e a possibilidade de conviver humanamente, se reflete também por essa internacionalização que faz com que, por exemplo, o trabalho possa ser produzido em qualquer lugar. Isso é uma questão que grandes especialistas já trataram muito melhor do que eu, mas vale a pena insistir. É evidente que se o trabalho desaparece de uma determinada região, seja dos Estados Unidos, seja da Europa, porque ele foi parar em uma nação ou em uma região do globo onde o trabalho é explorado de maneira muito mais brutal, sem direitos humanos mínimos garantidos, sem direitos trabalhistas mínimos garantidos, e isso resulta, né, num barateamento, né, a situação que se cria não é só enfim, deslocou o meio de trabalho, aumentou a produção, tem mais riqueza. É também a de gerar desemprego, é também a de gerar brutalmente uma leva de desempregados e de laços de coesão social que vão se rompendo, vão desaparecendo. O que me leva ao segundo ponto, eu disse que eu ia ilustrar com 2 pontos da fala do professor Faria, que, né, da revolução tecnológica, revolução do trabalho, etc. Bom, tem este segundo ponto que eu acho importante, que é o da uma revolução, uma transformação no horizonte cultural. Uma maneira de nós percebermos isso é, por exemplo, reconhecer como comunidades que sempre estiveram associadas com base no convívio comum de um determinado terreno, de um pertencimento comum, por exemplo, a uma certa região, mas também a uma certa religião, a uma certa prática, né, espiritual, a uma certa forma de organização em associações civis, né, a associação de bairro, a comunidade, a vida em torno da igreja, ou a associação do partido, né, a associação da luta pela causa X ou Y. Então, esse padrão de associação civil, o clube, enfim, N formas, isso desapareceu. Essas pessoas têm laços de pertencimento rompidos. É óbvio que isso gera tensionamento político também. Né? O horizonte cultural que nós estamos vivendo é um horizonte também que está trazendo uma coisa muito nova. A ideia de que nós podemos exercer uma liberdade e uma autonomia quanto a quem nós somos, que seja absoluta, e isto é reafirmado permanentemente, eu invento, seja o meu pertencimento à política, seja o meu pertencimento à cultura, seja o meu pertencimento ao meu gênero, tudo isso é inventado por mim, eu sou um sujeito construído, isso é uma coisa típica da revolução cultural que o professor Faria está descrevendo e que começa na segunda metade do século XX a ganhar grande fôlego nas transformações das sociedades democráticas. Isso entra em choque com padrões de vida e de experiência comunitária que ainda são muito fortes em imensas parcelas da população global, da população mundial. Então, há tensionamentos também aí. E, portanto, a resposta é um tom de um pessimismo racional, de um pessimismo mais esclarecido, como eu disse, dizer o seguinte: não, eu não acho que a gente vai conseguir sanar essas questões como um todo ou viver uma certa estabilidade democrática. Por outro lado, e eu acho que o Faria concordaria comigo, a gente não deve esquecer que a gente também, por vezes, se ilude com quão consensual foi o mundo pregresso quando a gente vive essas fases de transição. Né? Basta a gente pensar na experiência brasileira de uma ditadura militar que perseguiu, prendeu, torturou e matou dissidentes políticos. Basta a gente pensar na experiência da Guerra Fria como um todo, né? Num mundo dividido, né? Na experiência de ver o que era uma cidade como Berlim dividida e uma nação como a Alemanha dividida, como estava, os países do leste europeu submetidos à brutalidade de um regime que transformou um terço, talvez, do globo, né, entre Ásia, Eurásia e leste europeu e outras posições menores, em uma população zumbi de campos de concentração de trabalhos forçados com os regimes totalitários. Pensem no horror que era a violência e a brutalidade que a comunidade negra viveu no período americano anterior à Marcha dos Direitos Civis e as conquistas gradativas que foram se consolidando depois. Né? Então, eu digo isso, é claro,
não porque isso seja uma resposta mais otimista, né, ou qualquer, não, pelo contrário, simplesmente para dizer que mesmo nos períodos em que a estabilidade foi maior e o consenso parecia ser maior, o conflito sempre esteve no horizonte, né? E foi por isso que eu tentei insistir na ideia de que nós temos que manter como princípio e como ideal regulador a democracia, suas instituições, as instituições que garantem que a democracia seja uma forma substancial de experiência política e não apenas uma mera formalidade que no papel pode ser mudada de uma hora para outra, mas sim uma forma substancial de vida política que garanta a nossa liberdade, a nossa existência plural, o nosso compartilhamento de valores plurais e a tolerância efetiva a formas de vida distintas. No próximo bloco, Há algo de errado com o fato de que nós nos tornamos capazes de destruir o planeta. Quando falo de humanidade, não estou falando só do Homo sapiens. Me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre. Caçamos baleias, tiramos barbatana de tubarão, matamos leão e o penduramos na parede para mostrar que somos mais bravos que ele. Somos a praga do planeta, uma espécie de ameba gigante. Ao longo da história, os humanos, aliás, esse clube exclusivo da humanidade que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos protocolos das instituições, foram devastando tudo ao seu redor. É como se tivesse elegido uma casta, a humanidade, e todos que estão fora dela são a subhumanidade. Não são só os caiçaras, quilombolas e povos indígenas, mas toda a vida que deliberadamente largamos à margem do caminho. E o caminho é o progresso. Essa ideia prospectiva de que estamos indo para algum lugar. Há um horizonte. Estamos indo para lá e vamos largando no percurso tudo o que não interessa, o que sobra, a subhumanidade. Alguns de nós fazemos parte dela. é incrível que esse vírus que está aí agora esteja atingindo só as pessoas. Foi uma manobra fantástica do organismo da Terra. Tirar a teta da nossa boca e dizer: respirem agora, quero ver. Isso denuncia o artifício do tipo de vida que nós criamos, porque chega uma hora que você precisa de uma máscara, de um aparelho para respirar. Mas em algum lugar, o aparelho precisa de uma usina hidrelétrica, nuclear ou de um gerador de energia qualquer. E o gerador também pode apagar, independentemente do nosso decreto, da nossa disposição. Estamos sempre lembrados de que somos tão vulneráveis que, se cortarem nosso ar por alguns minutos, a gente morre. Não é preciso nenhum sistema bélico complexo para apagar essa tal de humanidade. Se extingue com a mesma facilidade que os mosquitos de uma sala depois da aplicação de um aerosol. Nós não estamos com nada. Essa é a declaração da Terra. E se nós não estamos com nada, deveríamos ter contato com a experiência e estar vivos para além dos aparatos tecnológicos que podemos inventar. Obrigado, Eduardo. Eu queria te provocar a fazer um passo, se você me permite, um pouco atrás, temporalmente, que tem a ver com esse conceito da koinonia, da comunhão, que também é um conceito grego, mas que é um conceito que parte já de uma pressuposição de que a nossa comunhão, a maneira como nós temos que viver, tem a ver também com a nossa relação com a natureza. Portanto, uma visão de comunhão, de conviver, que é mais ecológica, mais ontológica. Há uma comunhão a ser compreendida com as coisas que estão aí, que são basicamente a natureza. Esta visão dos gregos mais antigos, ela ecoa também muito fortemente na literatura ameríndia indígena, por exemplo. O último livro do Ayrton Krenak, que diz que a pandemia vem de um erro que nós fizemos e nos relacionarmos de maneira equivocada com a natureza, por exemplo. Então eu queria um pouco te provocar a pensar esta relação do conviver também em termos ecológicos, em termos ontológicos. E você sabe melhor do que eu que este é um problema. Porque essa tensão entre natureza e cultura, entre natureza e cidade,
é também algo que deve ser criticamente discutido. Me pergunto se a democracia poderia ser considerada, por exemplo, algo natural nesse sentido. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, se possível. Muito obrigado. Agradeço ao meu colega, meu amigo Gabriel Cornélio, da Universidade de Brasília, responsável pela cátedra Unesco Arcae da universidade. E eu vou começar pelo final, justamente, Gabriel, porque ele levantou a bola, digamos assim, como a gente diz metaforicamente, para eu cortar, uma vez que eu estudo Aristóteles e o tema da polis, da cidade, ser natural ou não, ser uma coisa natural, é um tema aristotélico. E aí vem a questão da democracia. Ele pergunta, a democracia é uma coisa natural? Vou começar respondendo por essa parte da sua consideração, que eu acho muito pertinente como um todo. Em primeiro lugar, não, né? A democracia não é minha convicção minimamente informada, eu penso, que a democracia não é natural. Não há nada de natural na democracia, muito pelo contrário. Não apenas ela não é natural, como ela é minoritária na história da experiência política humana. Na história, nós herdamos a noção de democracia e a experiência democrática institucional primeira, basal, dos gregos, sobretudo de Atenas. No entanto, mesmo na sociedade grega, mesmo naquilo que a gente chama de a civilização grega, na cultura grega, a posição democrática é minoritária. E mais interessante ainda do que isso, apesar daqueles curtos 200 anos, arredondando aproximadamente uns 200 anos de democracia entre Atenas e algumas outras cidades-estados gregas, entre o século V e IV a.C., apesar disso, notem que se vocês forem estudar, se vocês forem procurar, a imensa maioria dos filósofos e intelectuais, historiadores, oradores, que se manifestaram a respeito da democracia grega na época mesmo, durante a cultura grega viva, orgânica, manifestaram-se contrariamente a ela, sobretudo Platão. Aristóteles não foi muito melhor, ainda que um pouco melhor, né? Mas, em geral, pouquíssimas vozes gregas, isso se repetirá na civilização romana, na cultura romana, política, é muito minoritária a expressão de entusiasmo, de apoio pela democracia. E quando nós olhamos modernamente, o conceito de democracia volta a, digamos assim, ser injetado na vida política de maneira mais forte, mais substantiva, sobretudo a partir do século XIX, com alguns autores ingleses, e depois disso isso se expande de maneira mais radical. Antes, um dos conceitos políticos trazidos da antiguidade que será importante para o desenvolvimento futuro da democracia é o conceito de república, né? Então, a tradição republicana italiana, que seguramente você conhece bem, assim como a tradição republicana inglesa do século XVII, ideais que estabeleciam no horizonte uma certa ideia de república, assim como a própria Revolução Francesa, que terá em muita medida um certo legado dessa tradição romana. Este horizonte de república se estabelece depois, sobretudo, na fundação da primeira das democracias modernas que nós conhecemos, que é os Estados Unidos, e que é justamente uma democracia inspirada e que durante o seu primeiro século evita a palavra democracia e é inspirada pela noção republicana, fundamentalmente, né? Antes do que democracia. A noção de convívio me parece suficientemente ampla para mostrar que existe algo prático de recuar de quão aguerridos nós somos na defesa de certos valores, certos princípios e compreender um dado natural. O dado natural não é a democracia, assim como o dado natural não é o populismo ou o totalitarismo, não é isso. O dado natural é que nós vivemos juntos. Este é o dado, este é o fato, este é o elemento com relação ao qual nós não podemos tergiversar, não podemos ter negativas, nós não podemos nos evadir dele. E assim como nós convivemos juntos num certo ambiente localizado. E é aí que eu acho que entra a sua provocação, Gabriele, com relação a como é que isso impacta o modo como nós convivemos também com o que há de natural, com o que é o ambiente da natureza, né? Uma das fontes de conflito, que eu acho que será um conflito decisivo da vida da política contemporânea, diz respeito ao modo como vai haver ou não, e em que medida haverá e como, uma transformação nos padrões de produção, nas cadeias de produção, nos meios econômicos e nas forças produtivas, tendo em vista a cada vez mais irrevogável necessidade de você enfrentar
situações provocadas pela mudança climática. Nós pertencemos ainda a este grande arco histórico que eu descrevi como o arco da modernidade dos últimos 400, 500 anos aproximadamente. E do mesmíssimo modo como nós ganhamos muita coisa, nós conquistamos muitas coisas graças a uma relação diferente com a natureza, que essa modernidade trouxe, uma relação de compreendê-la, dominá-la e usá-la instrumentalmente. O nosso avanço material, o nosso progresso técnico-científico é devedor desse tipo de compreensão da natureza. Isso está lá em Francis Bacon, está lá em vários pensadores ali do início da modernidade. Nós também somos sofredores, nós sofremos, nós padecemos consequências que são diretamente relacionadas a esse modo de pensar a natureza. Instrumental, utilitário. Nós fazemos o que bem entendemos, nós desfrutamos dela, nós apenas a dominamos e manipulamos de maneira absoluta e total e podemos inclusive destruir, porque nos servimos dela, se for o caso a gente não é assim. E o que eu acho é que uma parcela da nossa resposta sobre como devemos viver juntos, uma parcela realmente substantiva, precisa ser dada a partir também de uma compreensão nova de como nós vivemos no espaço que nós vivemos. Se nós não tivermos soluções melhores para como nós vivemos em cidades, nós estamos em maus lençóis. Se nós não tivermos melhores soluções para como funciona o nosso transporte público e a nossa forma de locomoção, nós estamos em maus lençóis. E isso diz respeito a como nós vivemos. Da mesma forma, eu acho que nós precisamos mudar a nossa compreensão também, crítica, como você disse, Gabriele, com relação a esse aprendizado, a este legado da modernidade, que é um legado da tradição da modernidade, do iluminismo e de tudo mais, que é compreender a natureza novamente numa chave que não, ontologicamente, como você disse, né, da estrutura do mundo como ele é e do nosso pertencimento ao mundo, da nossa relação com outras coisas no mundo, de um modo a reconhecer que há algo de errado com o fato de que nós nos tornamos capazes de destruir o planeta. Nós precisamos de uma compreensão mais adequada da nossa própria condição para entender que nós não podemos, sob hipótese alguma, sermos os agentes, né? E agentes muito engajados nessa ação de destruição massiva do planeta. Não é possível que a gente aceite como razoável, né, sermos agente de destruição do nosso próprio meio de sobrevivência. Isso não é razoável. E isso mostra um conflito na nossa concepção do que é o ser humano, né, e com que outras coisas o ser humano está ligado. Né. Nesse sentido, eu acho que um retorno aos gregos, novamente aos antigos, pode ser ilustrativo. Né? Não que a gente vá resolver tudo voltando a isso, não é nada disso que eu quero propor, apenas no sentido de que uma compreensão da nossa relação com o espaço natural, que seja de outra forma e numa outra escala, me parece que é, em primeiríssimo lugar, uma melhor compreensão da nossa própria natureza, da natureza humana. Tá? E que é condição para que a gente tenha esta melhor compreensão que você propõe provocativamente do papel da natureza, da nossa situação ecológica como um todo. No próximo bloco, as mídias sociais, especialmente esse tipo de mídia social, vão continuar a interferir, desestabilizar e ser fonte de problemas e de radicalização, de polarização, vão continuar a interferir e desestabilizar as democracias no Ocidente. Divergências e conflitos fazem parte da convivência humana, e a polêmica e o debate também não são novidades no campo político. Mas o que acontece com o advento das mídias sociais? Elas trazem algo novo para este cenário? Eduardo, querido, você fechou com chave de ouro o nosso módulo, eu te agradeço muitíssimo por isso. E a minha pergunta é o seguinte: a gente tende a ver com maus olhos essa polarização que parece que se inicia ali em 2013. Mas antes, nós também reclamávamos que a maioria dos brasileiros eram apáticos, indiferentes, que só gostavam de futebol e novelas. Agora a gente vive, de fato, uma mudança de mentalidade impressionante. As pessoas sabem o nome dos políticos, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, acompanham as CPIs,
trocam informações, ainda que algumas falsas. Será que a gente não está errando na forma e na medida, no sentido das pessoas não se concentrarem no campo das ideias e partirem para os ataques pessoais? Será que a gente pode amadurecer esse entendimento? E ainda, esses grupos radicalizados não podem também motivar o nascimento de um grupo mais moderado, que pode apontar uma direção interessante para o nosso país? Querida amiga Isabelle, muito obrigado pela pergunta, pela provocação intelectual fantástica, como sempre, nas nossas trocas. Foi um módulo extraordinário que eu pude acompanhar. Veja, eu concordo com você que nós podemos situar, ali por volta de 2013, a experiência brasileira de um mal-estar que vai se desenvolvendo sob a forma de uma polarização e uma radicalização muito agudas, né? Uma das maneiras de nós compreendermos isso está em, como você diz, o fato de que foi se tornando francamente mais aberto a todos os que tivessem interesse, e muita gente pareceu ter interesse, o inteiro universo da vida política. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, se nós recorrêssemos aqui à nossa experiência política do século XX no Brasil, até o início do século XXI, a forma básica pela qual alguém iria se informar de política era acompanhando noticiários televisivos de 2 ou 3 instituições fundamentais da imprensa no Brasil, lendo alguns jornais bastante expressivos de circulação nacional e, ao mesmo tempo, acompanhando a vida partidária. Ou seja, vendo o que governos faziam e partidos que estão ora na oposição, ora no poder. A vida política girava em torno disso, com algumas associações civis acrescentadas a isso, né? A associação as bases comunitárias, né? Sindicatos, instituições de representação, etc. e tal. Isso significava que qualquer um de nós que quisesse fazer parte da política tinha que abrir mão do seu tempo livre para ficar fazendo maratona de séries num canal de streaming, ou lendo seus livros em casa, ou fazendo lazer com a família, ou cozinhando e curtindo a vida, ou passeando, correndo no parque ou dirigindo, para se dedicar efetivamente a essa política, e ao mesmo tempo tinha uma informação que era mais ou menos filtrada pelos chamados gatekeepers, né, dessas instituições tradicionais que eu mencionei. O que aconteceu nos últimos 15 para 20 anos, mais ou menos? Especialmente no Brasil, eu diria que isso é um processo de pouco mais de 15 anos. Quer dizer, com a brutal expansão digital vivida pelo Brasil e com a consolidação desta novidade, que data ali do final da década passada, que são as mídias sociais, nós passamos a consumir esse tipo de coisa que nós não consumíamos antes, a informação política, a polêmica política, o debate político, permanentemente. Uma formulação que eu cheguei a fazer num determinado momento era basicamente a seguinte: não é que agora todo mundo passou a ter direito à opinião, todo mundo sempre teve direito à opinião. O que mudou com a lógica da internet, dos blogs, do Twitter, do Facebook, de todas essas redes que a gente conhece, é que agora todo mundo passou a ter direito à opinião veiculada, transmitida e com público, porque algum público sempre tem, isso é fenomenal, são bilhões de pessoas nessas redes, então sempre tem um público. Tá? E isso cria uma barulheira, né, uma estridência muito marcada. Né? Então é óbvio que esse é um fator que eu acho muito importante para entender por que há essa queda no padrão do que seriam as interações políticas em termos de qualidade. Né? Esse é um elemento. Agora, você chamou atenção para isso, né? Do tipo, será que as pessoas não estão partindo excessivamente para ataque pessoal e agora estão esquecendo essa? Tem um lado que, obviamente, eu concordo com o seu diagnóstico, porque ele é um diagnóstico factual, não tem como eu não concordar, é óbvio, mas tem um lado que eu acho que ele é importante, e é bom que você o traga, mas por outro eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: a história da política e da vida partidária, da vida governamental, sempre foi cheia de situações complicadas. Né? Eu gosto de dar um exemplo histórico, que é o seguinte: na época da eleição do John Adams, segundo presidente americano, foi o primeiro vice-presidente, foi um dos grandes founding fathers, né? Um dos partidos de oposição vai ser o do partido do Thomas Jefferson, uma candidatura oposta e tal. Então você vai ter uma situação ali que as campanhas entre os dois, que tinham sido muito amigos e vão romper e depois vão voltar a ser amigos só no final da vida, de acusações do nível pessoal, envolvendo a mulher de um e casos de outro, e, enfim, acusações de ladroagem para cá e para lá. Você jamais imagina isso quando você pensa nos grandes estadistas que eles são, quando a gente olha do ponto de vista da história. Mas estava lá. Quer dizer, tem uma dose da vida política real que envolve um pouco isso.
O que eu acho que é a novidade e que é a degradação que a gente vive é precisamente o fato de que nós estamos lidando com um elemento novo na paisagem. Esta ideia de que há uma espécie assim de universalização, de sufrágio universal total e permanente da vida política. E que esta universalização total e permanente da política, permeando todas as esferas da vida, vai conseguir, de alguma maneira, isso é uma ilusão, né? Seguir regras básicas de civilidade, as regras que a gente imagina, que são essas regras das instituições democráticas mais avançadas que nós vimos nos últimos 70 anos, sobretudo 80 anos, do pós-guerra, nas democracias ocidentais. Isto é uma ilusão. Né? Isto é uma ilusão. A internet, o Facebook, o Twitter, chamem a rede digital que vocês imaginarem, ela sempre vai ser isto que ela é. Ela não vai mudar, ela não vai passar, você não vai passar a ter uma longa exposição de sábios com argumentos e contra-argumentos nesses meses. Esses veículos são estruturados e há ótimos pesquisadores publicando sobre isso, jornalistas brasileiros já escreveram sobre isso. Os algoritmos são estruturados para isso. Então, assim, a ilusão de que este mundo dessas ferramentas pode vir a funcionar de maneira plenamente satisfatória e civilizada para nós, vindo a coincidir com as nossas ambições democráticas, para mim isso é uma ilusão de que a gente tem que abrir mão. E a minha proposta é um pouco ousada, a gente tem que sair dessas coisas, a gente não deve viver nessas coisas, a gente deve usá-las no máximo como relações familiares, de amizade, minimamente, e ainda assim eu acho perigosa. O que me leva a um último comentário para responder a sua questão, que é, mais do que a gente saber como a gente se porta, a gente está carecendo de uma legislação adequada que seja fruto de uma compreensão política coletiva da sociedade, minimamente acordada, quanto ao papel dessas ferramentas, desses meios e desse tipo de instrumento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, uma frase famosa, estou citando o John Adams de novo, pela segunda vez agora, né? Bom, se os homens, ele por sua vez cita essa frase, né, num dos discursos dele lá no século XVIII, se os homens fossem anjos, nós não precisaríamos das leis, né? Novamente, se não houver algum tipo de regramento forte, e a Europa já vem avançando nesse sentido há algum tempo, as mídias sociais, especialmente esse tipo de mídia social e com essas grandes funcionamento dessas big techs, fatalmente vão continuar a interferir, desestabilizar e ser fonte de problemas e de radicalização e de polarização, vão continuar a interferir e desestabilizar as democracias no Ocidente. Com certeza isso vai continuar acontecendo. Não vai haver uma mágica para que o ódio, a agressão, a calúnia, a perseguição e essas coisas simplesmente parem de acontecer. Não vai haver um ideal de educação política e, de repente, do nada, as pessoas vão dizer assim, ok, eu recebi essa informação do Trump de que a eleição, na verdade, foi ele que ganhou essa eleição, nós todos sabemos, nós acreditamos que a Terra não é plana, nós sabemos que essa informação é falsa, mas eu vou lá e se for o caso, eu vou matar, eu vou me vestir disso. Isso não vai acontecer, não vai haver uma súbita conversão das pessoas que acham que houve fraude nas eleições brasileiras, mesmo que não haja nenhuma comprovação disso e que as urnas são fraudadas, essas pessoas não vão ser convertidas subitamente a isso. Então, é preciso haver regulamentação clara com relação a essas mídias sociais e, sobretudo, com relação aos impactos que elas trazem para os efeitos democráticos. Como sempre houve com todas as... Repito, como sempre houve com todas as mídias, com todas as formas de comunicação em todas as democracias liberais do Ocidente. Todas as democracias liberais do Ocidente sempre tiveram regras e legislações com relação aos seus meios de comunicação, suas plataformas de comunicação. Esta é a única que pensa que pode, estas big techs são as únicas que pensam que podem não ter. Se nós aceitarmos isso, bom, aí nós estamos ferrados. Aí nós não vamos conseguir passar para esse convívio mais harmonioso nunca, e essa ideia de vida em bolha nunca vai melhorar, não. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. E o Douglas diz assim: como podemos lidar com a questão de precisarmos ajudar quem mais precisa versus o medo da falta e a sensação de que é preciso poupar nesta crise? E o papel do Estado nisso tudo?
E a Caixa de Pandora pergunta como conviver com o indiferente que quer suprimir direitos, ignorar categorias sociais e precarizar o trabalho.